E hoje nós vamos falar de computação. E que alegria que tem uma pessoa e que o pai irá acompanhar aqui. Que legal, que é o Edgar. O Edgar Filho vai falar para a gente. E antes do Edgar iniciar a sua fala, eu quero fazer uma reflexão com vocês, bem rapidinho, como a gente tem feito e fez no primeiro. Hoje eu trouxe para a gente refletir. Ronaldo, vai colocar na tela aqui. Quero iniciar com essa frase de um cantor, compositor, que talvez muitos de vocês não tiveram a oportunidade, com certeza não tiveram a oportunidade de conhecê-lo assim, mas com certeza as músicas. E os pais de vocês, muitos devem curtir esse cara. E o Gonzaguinha tem uma música que ele diz assim, olha, toda pessoa é sempre a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. Nós somos marcas diárias de outras tantas pessoas. Só que tem um detalhe, a nossa marca ou a sua marca é você quem vai fazer, é você quem vai caminhar. Provavelmente você tem as marcas dos seus pais, de amigos, avós, outros parentes de vocês, que ajudam a fazer a nossa marca ou a sua marca. Mas você é quem vai dar o tom da sua marca. E aí, é você que vai traçar o seu caminho. Em algum momento ele vai ser difícil, vai se apagar, dependendo de onde você construir, ou vai permanecer, dependendo também do mesmo local, do mesmo espaço. E aí a gente se enche de dúvidas. Que curso, na realidade, fazer e de que maneira fazer? Então a gente tem, de alguma maneira, proporcionado para vocês a possibilidade de refletir sobre essa escolha. Não significa que a gente ainda faça essa escolha, mas a gente vai refletir sobre ela. Então, assim como a gente refletiu sobre a medicina, sobre a engenharia e os outros cursos que virão a cada dia, para que possa cada vez mais ir aclarando e oxalá que a gente tome uma decisão e, quem sabe, a mais acertada possível dentro desse conceito, fazendo a nossa marca, mesmo tendo marcas de outras pessoas, mesmo que outras pessoas queiram que você faça ou dê continuidade àquilo que seu pai faz ou sua mãe faz, mas você vai fazer a sua marca. Então, nessa noite eu quero agradecer, primeiro, pela presença do Edgar. A Claudinha vai fazer toda a apresentação dele, mas eu quero agradecer porque, com certeza, quando você conhece a árvore, você sabe como o fruto é bom também. E pela árvore que eu conheço, com certeza, não conheço o Edgar, mas conheço a árvore, eu sei que o fruto deve ser muito bom. Então, eu quero agradecer primeiro a Deus pela presença dele e agradecer a presença de cada um de vocês aqui também. E que Deus possa ir nos iluminando, para que a gente possa ir encontrando o nosso caminho, encontrando as nossas marcas e fazendo a nossa marca, a nossa pegada no mundo, na vida. E aí eu rezo, e se você quiser rezar comigo, reza do jeito que você quiser, ou reze naquilo que você acredita. Eu vou rezar aqui um Pai Nosso, entregando você, sua família, o Edgar e a família dele, enfim, todos nós que estamos aqui e a toda a nossa comunidade educativa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que tenhamos todos uma boa noite, um bom encontro e que a gente possa realmente sair daqui com muitas ligações e com muitos questionamentos e também com muitas clarezas. Beleza? Claudinha. Boa noite. Você já vai colocá-lo na tela? Então, vamos hoje à nossa terceira palestra, né? Lembrando que o Edgarzinho, né? A gente o conhece aqui na escola como Edgarzinho, por causa do pai.
né? E, na verdade, a formação dele é engenharia de computação, né? Então, ele vai falar um pouco sobre isso. É claro que, como ontem na engenharia, né, nós tínhamos um engenheiro civil e ele acabou falando das outras engenharias também, né? Essa área da TI é uma área extensa, né? E cada dia que passa, sai novas ramificações dela, né? E que vocês precisam estar antenados em relação a isso e buscar informações em relação a isso, tá? Ronaldo, eu já posso apresentar o Edgar? Cadê ele? Você vai botar ele aí? Olá, boa noite, Edgar. Edgar Filho, né? Hoje teve um erro aí na postagem, mas a gente corrigiu a tempo, tá? Esse é o Edgar Fabiano de Souza Filho, ex-aluno do Colégio Rogacionista, estudou com a gente de 2006 a 2013. Ele é formado em Engenharia de Computação pela Universidade de Brasília e hoje ele trabalha na empresa Mirante Tecnologia, tá? Então, com vocês, Edgar Filho. Opa! E aí, Claudinha? Boa noite, gente. Tá todo mundo me ouvindo aí tranquilo? Quem cala consente, então eu acredito que esteja. Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui novamente. Eu já participei de outra edição do Projeto Vocacional, né? Acho que foi lá em 2018, 2019. Eu era estagiário ainda, mas já tinha bastante coisa para falar e agora eu tenho mais ainda. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente já começar. Beleza. O pessoal está vendo minha tela aí? Tá bom. Beleza, agora sim. Então, gente, eu tô muito feliz que vocês vieram aqui, o pessoal interessado, né, pela área da tecnologia. Meu pai também está no meio de vocês, a ilustre presença dele aqui para assistir. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da minha carreira, né, do meu percurso nesse curso de Engenharia de Computação. Aqui no slide, antes da gente começar, já anota esse link aí, ó, no Linktree, Linktree/Edgar Fabiano. Ele é um sitezinho, né, que permite que eu coloque todos os links num site só, né? Então, vocês entram lá depois e clicam, porque durante a apresentação, toda vez que tiver esse íconezinho aqui, vai ter um link relacionado, e aí vocês podem entrar lá no Linktree para ver. O Linktree/Edgar_Fabiano. Então, vamos começar aqui, né? Quem sou eu hoje? É assim que eu me sinto quando eu passo pela escola, né? Toda vez. Já visitei o Rogar algumas vezes depois que eu saí, mas a sensação é a mesma, né? Que já tô velho demais, o pessoal aí é muito novinho, mas faz parte. Hoje, como a Claudinha falou, né? Eu sou engenheiro de software na Mirante Tecnologia. É o meu primeiro emprego. Tô lá desde estágio, na verdade, né? Que eu comecei. Mas é isso. Toda vez que eu passo aí na escola, eu tô com essa cara aí, talvez parecido com meu pai, não sei, vocês que estão perto dele, talvez possa falar. Na época que eu participei da primeira vez do projeto vocacional, eu já me senti assim. Acho que foi em 2018. Então agora vocês fazem as contas aí para ver como é que eu já me sinto, talvez com a barba branca aí do Wolverine. Então, vamos continuar aqui então. Sobre a minha história. Então, esse aí era o Edgar de 2013. Estava num desses eventos que tem aí no Rogar de vez em quando, né? Que rola alguma coisa musical e tal. Estou tocando bateria com a galera. E eu estava provavelmente na fase que alguns de vocês estão, né? De tá acabando o ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida, para onde que eu vou, o que eu faço, que curso que eu escolho. E nessa época da minha vida aí eu tinha alguns dilemas que eu passava. Então, hoje, para quem me vê, um cara formado em engenharia de computação, não faz ideia que já passou pela minha cabeça direito ou biologia, né? São essas duas imagens aí. Então,
Quando eu entrei no ensino médio, eu coloquei na minha cabeça, não, eu quero passar em concurso público, então eu vou fazer um curso de Direito, que já me adianta em metade do concurso, já aprendo sobre as leis e tudo mais, e aí depois é só estudar e passar no concurso. Eu fiquei com esse pensamento até a metade do terceiro ano, né? Que eu tomei a decisão de escolher o curso na área de computação. Uma das coisas que me motivou a escolher o curso foi porque, quando eu era mais novo, eu fiz o curso da Saga. Talvez alguns de vocês já tenham feito, mas a Saga, né, é uma escola de artes e que trabalha com computação gráfica. Então lá foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com essas ferramentas, né, de fazer jogo, né, Photoshop, o Flash, Illustrator, que são ferramentas profissionais para desenvolver coisas gráficas, né, no computador. E lá eu me interessei bastante, foi um curso que eu desenvolvi por 3 anos e me apeguei, né, a mexer com o computador. E na época também eu gostava de jogar, então eu descobri que eu curtia usar o computador tanto para me divertir quanto para produzir, né. Então, a decisão do curso foi uma coisa mais automática, assim, depois disso que eu parei para pensar. E eu não me arrependo, né? Eu acho que eu fiz uma decisão muito assertiva com o curso que eu tenho hoje, eu sou muito feliz, não tenho nada a me queixar, e vou falar um pouquinho dele para vocês agora. Então tá aí, fui aprovado pelo PAS, né, lá no triênio de 2011 e 2013. Então, para quem está fazendo o PAS 1 aí, eu fiz o PAS 1 10 anos atrás. Então, mais uma referência à idade, o tanto que eu estou me sentindo velho já, ter feito o PAS 1 há 10 anos atrás. Mas aí eu passei na primeira chamada para engenharia de computação, foi uma alegria, né, ter essa aprovação aí, finalmente consegui, depois de muita luta. Vai ser muito legal. Tranquilo. Então, dito sobre mim, né? Esqueci de mencionar, né? Eu tô morando aqui em Formosa, esse é um dos motivos de eu não poder ter ido participar aí presencialmente com vocês. Eu me mudei para cá desde que minha esposa passou em medicina, numa faculdade daqui, que é a UniRV. Então, ela está cursando aqui, né? E graças a Deus e a pandemia, o meu emprego hoje está 100% remoto. Então, a gente está tendo aqui mais ou menos o que é o meu dia a dia de trabalho, né? Videochamada e tal. Desculpa o barulho da rua aí, a janela está aberta, mas vocês já devem saber como é que são esses problemas do home office, mas faz parte. Enfim, vamos entrar aqui então na engenharia, né? A engenharia de computação. O que é o curso em si de engenharia, né? Eu destrinchei aqui nessas imagens, né? O que seria a arquitetura de um computador em si. Então, todo computador, ele pode ser dividido, né, nesse gráficozinho aqui que vocês estão vendo, né, em vários níveis, né, que a gente chama do nível de interação com a máquina. Então, se você vir para o nível mais baixo aqui, vocês vão ver que tem a parte do hardware, que é a parte física do computador em si. Então, são os componentes, são os circuitos, são as plaquinhas, é o mouse, o teclado, toda a parte física. E lá você vai ter a parte das interações elétricas, né? Como é que você forma um circuito, como é que você faz uma placa lógica, esse tipo de coisa. E aí você vai subindo aqui no nível da arquitetura da computação, você vai chegando mais próximo do que seria o usuário em si. Então, saindo do hardware, a gente tem o sistema operacional, que é, por exemplo, o Windows, o Mac OS da Apple, o Android, o iPhone. Então, tem essa parte do sistema operacional que vai comunicar com o hardware. E aí, quando a gente vai subindo mais ainda, tem a outra parte, né, da computação, que seria a interface gráfica e as bibliotecas. Isso daí é só um arcabouço para a gente poder construir o que são os aplicativos. E aí, na última instância, aqui no nível mais alto, são os aplicativos em si que as pessoas usam. O que é o aplicativo? É o Chrome, é o Word, o Photoshop, é o joguinho que você joga, né? O Meet, que a gente está fazendo essa videoconferência. Então, todos esses softwares, né? Eles estão na camada mais alta da computação. Então, se você for fazer o curso de engenharia da computação, você vai passar por todas essas camadas aqui. Você vai estudar elétrica, vai estudar física, vai estudar cálculo, vai estudar eletromagnetismo,
vai estudar sistemas operacionais, vai estudar programação. Então, você vai passar por todo o ciclo de vida de um computador. Então, teoricamente, você vai saber 100% como funciona uma máquina. Quando eu digo máquina, não se restringe a só computador. É a mesma arquitetura para um laptop, para um celular, para um tablet, né? Às vezes você tem uma coisa inteligente na sua casa, né? Uma controladora que acende a luz e apaga e tal. O princípio é o mesmo. Tanto que quando você vai comprar um computador, um celular, você pergunta, tem quanto de RAM? Qual que é o processador? Qual que é o armazenamento? Todos esses componentes aí, eles são incomuns para esses dispositivos. Então, você vai conhecer sobre todos eles e isso vai expandir para a sua área de trabalho, que você pode ir para todos, vai se abranger para todos esses dispositivos, né? Ou sistemas operacionais. Mas beleza. E o que está no currículo, né, da engenharia em si? Tem lá no Linktree, vocês podem dar uma olhada, eu coloquei o fluxo, né, de habilitação e o currículo lá da UNB, para vocês verem quais são as matérias em si, no site oficial da UNB, que vocês vão pegar. Então, vai ter cálculo, física, computação básica, álgebra linear, estrutura de dados, probabilidade, e um bando de outras matérias, né, que compõem tanto a parte da engenharia, né, que é essa parte mais pesada de cálculos aí, matemática e física, quanto da computação. Então, matérias de programação, matérias de software, matérias de hardware, matérias de elétrica. Então, o legal da engenharia de computação é que ela vê tudo isso daí. Geralmente o pessoal me pergunta, qual que é a diferença então da ciência da computação? Para a maioria dos efeitos práticos de mercado de trabalho, principalmente em Brasília e em torno, não tem nenhuma. Então, o cara que faz engenharia de computação, faz engenharia de software, que faz ciências da computação, geralmente eles podem ocupar a mesma vaga numa empresa, né? Tanto que nas vagas o pessoal coloca estar cursando um curso na área de TI. E aí essa área de TI abrange tudo isso daí, às vezes até redes elétrica, mecatrônica, dependendo do caso, até puxam gente dessas áreas. Mas é basicamente isso, né? A engenharia, ela vê toda essa parte do hardware e do software e tudo que está no meio do caminho. A ciência da computação, ela foca mais no software. Não que ela não veja hardware, ela vê menos, né? E foca também em outras matérias mais voltadas para pesquisa, né? Se você quiser ser um pesquisador na área, ou até mesmo um professor. Então, cientistas da computação também tem uma habilitação para poder dar aula, né? Vamos seguindo aqui. Fechou a engenharia. Vamos aqui, então, para o mercado de trabalho. Desculpa. Experiências extracurriculares. Então, o que são essas experiências? Tudo que eu fiz lá no meu tempo da faculdade, né, que se destacou, né, que fugiu um pouco do que era o conteúdo programado, né, da engenharia em si. Então, na faculdade, o legal não é necessariamente você fazer as matérias certinho, tirar 10 em tudo e tal, isso é bom. Mas as experiências que você tem enquanto você está lá, as pessoas que você conhece, isso vai agregar muito mais do que só plenamente seguir as matérias. E isso é verdade porque é na faculdade que você começa a construir a sua rede de contatos, né? Muitas startups que são empresas de sucesso hoje em dia começaram com grupos na faculdade. Então, o que eu recomendo é você poder agarrar o máximo dessas oportunidades e tirar um pouquinho de cada uma delas para poder incrementar tudo isso em você, né? Isso é legal para você colocar no currículo, esse tipo de experiência que você tem. Então, a primeira que eu tive lá na UNB foi nesse Torx. O Torx é o The Open Racing Car Simulator. Ele é um joguinho, né, de computador, parece até um joguinho de PlayStation 1. Não sei nem se o pessoal que está assistindo aí deve saber o que é um PlayStation 1, tão velho que eu sou. Mas ele é um joguinho de computador que é basicamente uma corrida de carrinhos, né, que tem lá os parâmetros da pista, né, qual que é a angulação que a pista tem, o coeficiente de derrapagem e tudo mais, e todos esses parâmetros a gente consegue brincar com eles, né, quando a gente está desenvolvendo um carrinho. Então, no meu terceiro semestre da faculdade, segundo, terceiro, eu peguei esse projeto de extensão lá com um professor, e aí a gente tinha a meta de pegar um piloto desse simuladorzinho, né, e quando eu digo piloto, é literalmente um código, né? Que é como o carrinho vai interpretar as instruções na hora de andar a pista.
Então a gente pegou esse código do piloto e o objetivo era modularizar esse código para ficar mais fácil de implementar novas features nesse carrinho. Então, por exemplo, se eu quero implementar agora um freio ABS nesse carrinho, então eu vou lá no módulo de frenagem, implemento a minha lógica para fazer o carrinho frear com freio ABS. Eu quero fazer um esquema aqui de aceleração que o cara pisa tudo. Então, você vai lá no módulo de aceleração e aí faz toda a sua implementação. Então, o nosso trabalho foi pegar, né, esses carrinhos aí e fazer de uma forma modularizada para facilitar as novas features dos carrinhos. Foi bem bacana. Foi um projeto que eu toquei por um ano lá na UNB. E o legal é que deu bolsa também. Então, logo de cara, assim, no segundo, terceiro semestre, eu já estava ganhando bolsa da UNB. Isso é bacana também. Logo em seguida, teve o UNB Alerta. O UNB Alerta foi, de longe, a melhor experiência que eu tive na faculdade. Porque até então, quando você está na faculdade, né, eu sempre gostei da parte do software, da programação em si. Eu me amarrava também na parte do hardware, na parte física e elétrica, mas sempre o que me chamou a atenção foi o software em si. E aí, na maioria das matérias, geralmente a gente faz projetinhos pequenos, né? Faz um programinha ali que calcula alguma coisa, um programinha que faz um joguinho simples e tal. Mas aí, com o NB Alerta, a gente teve a primeira experiência de um projeto relativamente grande. A gente começou esse sistema aí com um projeto de disciplina, que depois que acabou a disciplina virou projeto de extensão, né? A disciplina tinha 40 pessoas, todo mundo está envolvido nesse projeto, e aí quando acabou, virou projeto de extensão com 10 pessoas, que tocaram por mais um ano. O NB Alerta, ele é um aplicativo que consiste na segurança comunitária. Então, as pessoas acessam o aplicativo ou acessam o site e podem registrar ocorrências que elas veem ao longo do campus. Então, a pessoa vai lá, eu vi um carro com a porta aberta no estacionamento. Ela vai lá, registra, o aplicativo pega a localização dela e tal, e manda para a central de vigilantes da UNB. Então, eles recebem lá na hora o alerta, falando, uma pessoa aqui registrou essa ocorrência, tal e tal, dá todas as informações. E, dependendo da gravidade ou da ocorrência, eles mandavam, né, um vigilante para atender a pessoa no local na hora. Então, só da ideia em si já é bem legal, né, de ter um projeto desse tipo. E o que foi legal é que ele foi implementado, né? A UNB utilizou ele por certo tempo. Tem um link lá no Linktree para vocês verem a matéria do Metrópolis, que fala mais a respeito desse aplicativo. Depois que a gente entregou o aplicativo, quando fechou o projeto de extensão por um ano, a gente deixou ele na mão do Centro de Tecnologia da UNB. Mas aí, por algumas burocracias, alguns motivos que eu nem conheço também, eles descontinuaram o aplicativo, né? Eu acho que nem consegue mais acessar, para baixar ele na Google Play hoje em dia, né? O site também já está fora do ar há muito tempo. Infelizmente, não foi para frente, mas do tempo que eu estava lá na UNB, foi uma experiência muito bacana, conheci pessoas legais, aprendi tecnologias muito legais que eu uso até hoje, né? Comecei a ter experiência desse tipo. E também recebi bolsa. Então, quando acabou a minha bolsa lá do primeiro projeto, eu comecei a receber bolsa desse segundo projeto. Então, boa parte da minha faculdade estava recebendo bolsa da faculdade, que é legal. Seguindo aqui, quando acabou esse projeto do UNB Alerta, eu comecei a procurar estágios. Eu já estava chegando num estágio mais avançado da faculdade, né? Na verdade, no meio, né? Do meio para o final. Comecei a procurar estágio. E o primeiro que eu consegui foi esse na PGR. A PGR é esse prédio espelhado que tem lá na Avenida das Nações. Se vocês passarem por lá, certamente vocês vão ver esse prédio aí, de frente para o lago. A PGR é a Procuradoria-Geral da República, né? Então, um órgão federal. E aí, o que eu fazia lá nesse órgão era suporte técnico. Então, eu descobri que hoje em dia muitos desenvolvedores da minha área tiveram um pezinho também no suporte técnico. Então, você vai atender chamados. As pessoas vão te ligar e falar, minha impressora parou de funcionar, tem que resolver. Eu preciso instalar o programa de sei lá das quantas da Caixa Econômica. Aí você vai lá, acessa remoto, instala. Então, esse estágio que eu fiz, eu diria que ele não agregou muito no nível técnico para a minha formação. Mas, enfim, foi uma outra experiência que eu tive na faculdade. Conheci pessoas, aprendi hierarquia, né? Uma organização institucional, quem que você responde, quem que você obedece e tudo mais. Aprendi também a me locomover melhor, né? Porque a PGR era relativamente longe, né? Da UNB, da rodoviária, então me organizei melhor para poder fazer tudo isso daí.
E foi isso que eu tive lá na PGR. E aí depois, na verdade, em paralelo com a PGR, eu conheci a Mirante. E a Mirante, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Lá em 2017, mais ou menos, eu estava na metade do meu estágio da PGR e descobri que tinha essa tal empresa Mirante, que trabalhava com algumas tecnologias que me interessavam, porque eu já tinha mexido com elas lá no aplicativo do NB Alerta, e falei, poxa, vai ser legal se eu puder aprimorar o meu nível técnico nessas tecnologias. Então, eu me candidatei para o processo que eles têm lá de treinamento, que eles chamam de Hypertraining. É um treinamento que eles escolhem 10, 12 pessoas, mais ou menos, e dão durante 4 meses, né, um treinamento com essas tecnologias. A gente não recebe bolsa, né, mas recebe o treinamento de graça. E aí as melhores pessoas desse treinamento são escolhidas para o estágio. E aí no estágio em si, né, começa na vera, recebendo bolsa e tudo mais. O que foi legal, né, nesse período do treinamento lá na Mirante foi que eu tive contato com essas tecnologias que eu já estava acostumado, mas não sabia tão profundamente. Então abriu bastante a minha cabeça para essas tecnologias e outras que eu não conhecia também. Então foi muito bacana. E aí depois desse período do treinamento, eu entrei para o estágio na Mirante em si, que está aqui essa logo do Singular Requerimento, foi para onde eu entrei. O Singular é uma subempresa da Mirante, né? Vamos dizer uma filial. Uma startup que nasceu lá dentro, com uma proposta diferente, e foi lá que eu caí e comecei o meu estágio em 2018. E no período que eu tive lá do meu estágio, de 2018 até metade de 2019, foi o tempo de longe que eu mais cresci na minha carreira. Eu falo sem exagero que todos os dias, sem exceção, eu aprendi alguma coisa nova, alguma coisa diferente que eu não sabia. Então, pensa o que é uma pessoa crescendo por 1 ano e meio, todos os dias aprendendo uma coisa nova. Então, sempre tem essa discussão aí, porque eu vi bastante coisa na faculdade, sim, mas onde eu mais cresci profissionalmente, tecnicamente, foi durante o período de estágio que eu fiz lá na Mirante. Então, alguns conceitos mais complexos, né, da minha área especificamente, eu pude desenvolver lá. Mas beleza. Vamos seguir aqui agora com o mercado de trabalho. Já que eu falei da empresa que eu trabalho e tudo mais, vamos ver como é que é o mercado mundial de TI. Nessa primeira imagem aqui, a gente pode ver a distribuição, né, nos países. Tem Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França. E tem um gráficozinho aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas ele tem cores, né? Acho que facilita um pouco. Essa parte aqui de azul claro é o percentual de serviços de hardware que cada país contempla. A parte azul aqui são os serviços e a parte cinza em cima é o software em si. Eu não entendi bem essa separação de serviços e software que foi feita, porque, para mim, esses conceitos acabam se misturando. Se a gente for pensar, o iFood, ela é uma empresa de serviços, ela presta serviços, mas por trás do iFood tem um software ali rodando. Então, eu não sei aonde que ele iria se encaixar nesse gráfico aí. Mas é mais ou menos assim que se distribui ao longo dos países. Então, do que eu falei lá atrás, se você se interessou mais por essa parte de hardware, eu quero fazer um processador, eu quero fazer uma placa-mãe, eu quero mexer com circuitos, eu gosto de Arduino, essas coisas, pode ver que os países que têm mais demanda por esse tipo de coisa, tá aqui, mais para a direita, China, Índia, que a porcentagem é bem mais expressiva do que em relação a software e serviços. Não quer dizer que não existam as outras modalidades, não quer dizer que não existam nos outros países, né? Como vocês podem ver aqui no gráfico. Mas aí, se você quer ir mais para essa parte do hardware, do software ou serviços, pode ver aqui que o mercado de Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, eles têm uma parte bem mais expressiva nisso daí. E, novamente, não quer dizer que esteja excluindo isso dos demais. Mas o legal dessa área, principalmente da que eu faço, né, que é voltada para desenvolvimento de software, é que você pode fazer ela de qualquer lugar do mundo. E a pandemia veio justamente para mostrar que realmente a barreira geográfica ela não precisa existir. Você consegue trabalhar de casa sem nenhum problema e ter a mesma qualidade, as mesmas entregas do que você faria no presencial. Às vezes até melhor, né? Porque aí você consegue ter uma qualidade de vida melhor, você consegue ter mais tempo para você. Tem muitas vantagens, né, de trabalhar home office hoje em dia. E aqui nesse segundo gráfico, ele está até um pouco desatualizado, né? Ele vem com dados aqui de 2016, mas ele é de 2018.
só para a gente ver uma projeção do que seria o crescimento do mercado de TI, ou do setor de serviços, né, ao longo dos anos, e o que foi o setor de serviços em TI, como ele explodiu aqui, né, de 2012 para cá. E eu diria que, hoje em dia, esse gráfico ele teria continuado a crescer, né, dado principalmente a pandemia, né, que a demanda por profissionais de TI, ela explodiu no mundo. E como quebrou a barreira geográfica, então, no LinkedIn, não sei se o pessoal já conhece aí, o LinkedIn é uma rede social de trabalho, né? Tem pessoas querendo contratar gente, pessoas querendo emprego. Então, se você for ver lá, toda semana tem gente que me manda mensagem oferecendo propostas de trabalho. Então, assim, o mercado está bem aquecido, a demanda está bem alta, e isso não está com a tendência de diminuir pelos próximos 10, 15, 20 anos, eu diria. Entendeu? Não vou dizer que é para sempre, mas eu diria que a gente tem uma perspectiva muito boa pelos próximos anos aí para o mercado de TI. O que a gente tem aqui mais para frente? Salários. A parte o pessoal gosta muito de saber. Então, eu fui lá no Glassdoor, né? Tem um linkzinho lá dele no Linktree. O Glassdoor é um site, né? A tradução literal é porta de vidro. Então, é um site quando a gente quer saber quanto é que aquela empresa X paga de salário para o cargo Y. Então, a gente vai lá e joga no Glassdoor e ele mostra. Então, eu pesquisei aqui só na área de Brasília, não necessariamente não precisa ficar limitado a Brasília, né, no caso agora com a pandemia. Então, você vai trabalhar na Cetis Digital, Banco do Brasil, Serpro, Mirante. Tem várias opções, né, e na verdade a lista era bem maior do que isso daí. E os salários ao vivo estão nessa faixa de preço. Se 2 anos atrás você me falasse que essa era a média salarial do profissional de TI, eu ia dizer que isso não é verdade. O que eu tinha na minha cabeça é que era bem menor, por volta talvez dos 5 mil, 7 mil reais. Mas graças à pandemia e à explosão de demanda por profissionais de TI, a gente foi apreciado no mercado. Então, o nosso valor subiu. As pessoas estão pagando mais pelo nosso serviço. E o que não me deixa mentir é essa notícia aqui do Olhar Digital. Também está lá no Linktree, depois vocês dão uma olhada nela. Só vou ler a manchete aqui, né? Contra a corrente. Salários da TI sobem 55% nas capitais brasileiras. Eu já vi outras matérias, né? Que esse número costuma flutuar. Às vezes é 40%, às vezes 50%, às vezes até mais. Mas, na média, é isso daí. Então, isso significa que a vida do profissional de TI, nesses tempos de pandemia, que estava difícil para tanta gente, né? Muita gente perdendo emprego, piorando as condições de trabalho, para o profissional de TI foi o contrário. A demanda aumentou. As empresas queriam mais automações, mais software, menos custos para a empresa. Então, eles estavam investindo mais em tecnologia para poder ganhar em todas essas coisas. Beleza, voltando aqui à apresentação. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como que é esse cenário do mercado de trabalho na parte da TI. Eu não vou dizer que ele é sempre mil maravilhas. A humanidade, ela tende a evoluir, né? E a tecnologia, a gente vê aí que está cada vez mais presente na vida das pessoas. Então, a demanda por profissionais desse tipo tende a acompanhar essa demanda das pessoas por tecnologia. Mas também, em tempos de crise, o mercado de TI costuma dar uma abalada, né? Volta e meia, as startups, principalmente. Eu não sei se você sabe como uma startup funciona. Ela funciona basicamente à base de rodadas de investimento. Então, você tem um investidor lá que tem muito dinheiro, sei lá, $1 milhão. Então, eu vou colocar esse meu $1 milhão aqui em 10 startups. Se uma delas vingar, já vai pagar todo o prejuízo que eu vou ter em todas as outras. Então, é assim que ele funciona. É um capital de muito risco, né? Porque ele vai colocar dinheiro numa startup. Mas se uma delas vingar, ele já paga tudo que ele teria de prejuízo nas outras. O problema desse modelo de startup, né, que ele vive com rodadas de investimentos, é quando justamente acontece uma crise. Porque quando acontece uma crise, o dinheiro fica mais caro. Por que ele fica mais caro? Porque o cara que está na crise, ele não sabe o dia de amanhã. Então tem muita incerteza em jogo. Então ele não vai deixar o dinheiro dele num capital de risco. Ele vai colocar numa coisa mais conservadora. Então é nessa hora que ele tira o dinheiro da startup que o circo começa a pegar fogo, que ele começa a demitir gente em massa. E só vai sobrar o melhor profissional, o mais eficiente, o que mais agregar valor. Isso vale tanto para pessoas quanto para empresas, né?
Quando começar a tirar quando o investimento começar a sair, né, só os melhores vão prosperar. Mas é mais ou menos assim, é o mercado. Então, a gente está à mercê dele, às vezes ele é voraz, mas faz parte do jogo. O importante é a gente saber jogar de acordo com as regras dele. Prosseguindo aqui na carreira em computação. Então, tem essa famosa frase aí do Drew Houston, que é "Coding is the closest thing we have to a superpower". Na tradução literal seria que programar é o mais próximo que se tem de superpoderes. E às vezes realmente né? Quando a gente está na faculdade, até a gente se surpreende com a quantidade de coisas que são capazes de fazer, né? Com um pouquinho de conhecimento que você já tem, às vezes, com a tecnologia, o tanto de coisa que você consegue resolver. Geralmente tem não sei se vocês já ouviram falar no princípio de Pareto, ele está relacionado a 20% do seu esforço vai produzir 80% dos resultados. E isso é bem verdade quando a gente está aprendendo principalmente uma tecnologia nova. A gente vai precisar de 20% de conhecimento dessa tecnologia para resolver 80% dos problemas que a gente vai encontrar no mercado de trabalho. Aí, para você resolver os 20% do restante dos problemas, você vai precisar de 80% do conhecimento. Então, é assim que você evolui a sua carreira numa tecnologia. Então, se você quer virar um programador, quer desenvolver software, só de escolher essa área aí, você já vai ter uma gama enorme de opções do que você pode fazer. Então, você pode ser como eu, virar um engenheiro de software e trabalhar, construir sistemas para empresas. Lá na Mirante, hoje, eu estou trabalhando para uma corretora de valores. Ela se chama Vitrio e ela tem vários produtos de investimentos para os clientes dela. Então, a gente trabalha construindo um sistema que os operadores da Vitrio cadastram as coisas que aparecem no site e no aplicativo para os clientes. Então, esse é um tipo de sistema que você pode construir. Você pode também ser o cara que vai construir o aplicativo que o cliente vai usar. Você pode ser o cara que constrói o site que ele vai usar. Ou você pode ser o cara que cuida do banco de dados, o cara que cuida da segurança, o cara que cuida da performance, qualidade, o cara que testa. Então, só nessa área aí, existe um leque de opções. E isso é só na parte de desenvolvimento de sistemas. Se você gostar de processamento de imagens, você vai ter uma outra área só para isso. Se você gostar de jogos, se você gostar de... Enfim, é uma infinidade só nessa parte de desenvolvimento de software. E aí tem as outras carreiras que eu falei anteriormente, né? Se você for sendo mais no nível lá, no nível mais baixo da computação, que seria do hardware. Então, você pode construir processadores, construir placas gráficas, construir monitores, tudo isso daí está associado. E aí são carreiras diferentes, e cada uma delas tem ramificações e sub-ramificações que você vai poder se especializar ao longo da sua vida. É muito grande a área da computação, e eu sou fascinado por todas elas. Decidi especializar em uma, mas todas as outras me atraem. E eu acho que é isso. Finalizando aqui, tem lá no Linktree também meus acessos para o Telegram ou para o Instagram, se vocês quiserem conhecer mais ou mandar pergunta lá, uma pergunta mais tímida, mas eu vou deixar aberta aí agora se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo para a gente responder. Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta, galera? Fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira. Vamos lá, tem alguém? Dou-lhe uma. Vamos, gente. Falta a vergonha que está dentro de você. Ó, o cachorro está latindo. Ixi, atrapalhando aí a reunião. Alguém, gente? Alguma pergunta? Nada? Ó, se ninguém tiver dúvida, Tem eu vou aqui. entender que a apresentação foi boa, que ninguém teve dúvidas. Tem aqui uma, peraí. Tá. Quando eu dava aula, que eu perguntava, alguém tem dúvida, que ninguém levantava a mão, eu ficava muito zangada. Eu achava que ninguém tinha entendido nada. Eu queria saber se a parte de ciência da computação também envolve física. Queria saber se a parte da ciência da computação também envolve física ou é só na engenharia mesmo. Ativo e operante. Tem
só que menos, né, do que na engenharia. Na engenharia a gente faz até física 3, que seria um eletromagnetismo e tal, mas na ciência da computação não tem. Eu acho que vai só até física 1 e acabou. Mas na ciência da computação tem umas matérias também mais pesadas de computação, né? Você vai ver uma coisa mais teórica em si, principalmente dessa parte voltada para pesquisa e tudo mais, você vai ver uns conceitos bem diferentes. E quando eu via meus colegas da ciência da computação fazendo, eu ficava de cara, né? Eu ficava com dó deles. Mas faz parte, cada curso tem seus prós e contras. Como eu vim pesquisando sobre essa área, eu vi que, pelo que um cara falando, um professor já com muita experiência na área, disse que era muito necessário o estudo de matemática, que é algo muito presente, principalmente na área de ciência da computação. Então, eu queria saber mais ou menos uma proporção em que isso é necessário, se você tem que ser realmente excelente em matemática ou é só algo importante, não sei. Tá. Essa é uma pergunta fácil e difícil de responder. Não vou dizer que você tem que ser o melhor cara da matemática e tal, e se você não gostar, você vai se dar mal. Não é isso. Mas sim, a matemática ela está muito presente no curso. Principalmente na parte do começo lá da engenharia, você vai fazer de cara 3 cálculos. Então, isso daí é geralmente um divisor de água para a galera que aprecia matemática. Mas não é impossível. Não é nada que com estudo e esforço você não consiga. Mas no dia a dia em si, né? Vamos falar do trabalho. Não tem como você construir um sistema sem saber matemática por trás. A computação, ela nada mais é do que a matemática aplicada. Todos esses conceitos que a gente sabe de números binários, representações numéricas, são tudo derivações da matemática que a gente aplica na computação. E aí, quando você vai construir uma aplicação, geralmente você vai querer exibir informações para a pessoa que está utilizando. E às vezes essas informações têm números envolvidos. Porque eu trabalho no meu dia a dia lá na corretora de valores, a matemática é a base de tudo. Então, às vezes, tem que calcular o saldo de um cliente, tem que calcular quanto que ele vai receber de juros lá na frente, tem que fazer um filtro comparando datas, esse tipo de coisa. A matemática está presente no dia a dia. Não é um bicho de 7 cabeças, mas ela está lá. E no meu período de ensino médio eu gostava bastante da matemática e da física. Então, eu consegui levar legal na faculdade. Não sei se uma pessoa que não é tão familiarizada, ou tem até aversão ou medo, eu acho que ela não vai se dar tão bem assim. Mas depois, passando o período da faculdade, o dia a dia de trabalho ele é um pouco mais tranquilo de você seguir nessa área que eu segui. Aí, se você for fazer, talvez, um processador, ou um cara com mais baixo nível, talvez envolva mais matemática, né? Não sei. Eu não sou da área para falar. Mas é mais ou menos isso daí. Mais alguém? Opa! Se você fosse recomendar uma linguagem da programação para a galera começar, qual que você recomendaria? Tipo, é tão vasto, tem muitas. Qual que você acharia a melhor? Tá. É uma pergunta difícil. Geralmente as pessoas fazem esse tipo de pergunta, mas tem uma pergunta por trás, né? Que é tipo, qual que vai ser a melhor linguagem de programação do futuro? Qual que é a linguagem que todo mundo vai usar, né? Geralmente é isso que a pessoa quer saber. E não dá para falar. Eu não sei do futuro. Às vezes uma linguagem que está morta lá há vários anos vai explodir de demanda de gente querendo consertar sistema antigo, né? E às vezes essa linguagem ressuscita. Mas se você quiser só aprender, geralmente as linguagens de programação, elas têm algumas nuances que mudam de uma para outra. Mas o conceito e a base e a estrutura lógica, ela é comum para a maioria delas. Então, qualquer uma que você pegar aí, que deve estar nesses cursos em alta e tal, vai funcionar legal, para você aprender uma base. E aí depois você vai aprendendo a diferença entre cada uma delas e para que cada uma se aplica. Uma linguagem de programação nada mais é do que uma ferramenta. Você não tem que ser apegado a uma única ferramenta, né? Não dá para falar, eu só trabalho com martelos. Não, o martelo serve para alguma coisa, o alicate serve para outra. Então você tem que saber quando usar cada uma delas. Mas respondendo agora a sua pergunta inicial, na faculdade eu comecei com a linguagem de programação C, né? É uma linguagem bem antiga, de 1960. Mas ela é bem didática, você vai conseguir aprender vários conceitos, né, da programação em si, usando só ela.
E depois você pode avançar para umas linguagens mais complexas, tipo um Java. O Java era que a Mirante trabalha. Foi quando eu tive meu contato lá com o estágio e tudo mais. E o aplicativo do NB Alerta que a gente fez foi usando Java. Mas é isso. Cada uma tem a sua aplicação. Eu não ia usar o C que eu tinha aprendido lá para fazer o aplicativo, senão eu ia ter muito mais trabalho do que seria usando o Java. Entendeu? Então é questão de ver o que funciona melhor. Mas para didática, eu acho que o C funciona bem, o Java pode funcionar bem. Às vezes, o pessoal tá em alta agora, mexendo com aplicações para navegador, né? Um JavaScript da vida. No meu trabalho usa bastante, no dia a dia, né? Usa JavaScript. E tem uma outra também que o pessoal gosta de usar, que é o tal do Python. Eu mexi com Python na faculdade também, mas nunca mexi profissionalmente. Mas ela para aprender também, ela é bem tranquilinha, às vezes até mais fácil do que um C ou um Java. Aí, se você não teve tempo de anotar, pode mandar uma mensagem depois lá no Telegram, no Instagram, que eu passo uma recomendação melhor. Mais alguém? Opa, tem uma pergunta importantíssima. Ixi. A professora Cláudia Vieira, a Cláudia Cristina, a Claudinha para nós, né, Edgar Filho, ela fez o convite formalmente para eu assistir, que eu não fiz nenhuma força, que eu já estava me programando, na verdade eu ia pedir para ela se eu podia assistir, né, então é uma alegria te ver nessa performance aí, é uma alegria ter participado da sua formação como pessoa, formação acadêmica, inclusive, porque você foi meu aluno no Colégio Rogacionista, que é uma honra para mim. O Álvaro, no começo, o queridíssimo professor Álvaro, foi árvore, falou em fruto e deixou muito clara a ideia que ele tem. É maravilhoso ver o seu crescimento profissional. No tempo da pandemia, nós estivemos juntos na mesma casa, passando aquela primeira fadiga, e verifiquei o tanto que você de fato é profissional. Quando fiz o convite, a pedido da Claudinha, para que você participasse do projeto vocacional aí das profissões, eu vi a preocupação que você teve em participar. Isso é bullying, tá? Anotem isso daí pro SAI, por favor. Então, eu vi a força que você fez, a preocupação em participar e o tanto que eu sei que você não tem horário disponível, foi uma dificuldade, mas mesmo assim você quis participar a todo custo, a toda prova e veio nesse formato aí remoto que a gente está, enfim, há um tempo participando e vivendo. Isso é muito legal. Mas eu tenho uma pergunta mesmo para você. O idioma, fora do português, o idioma inglês, o idioma espanhol, ele é indispensável para fazer esse curso? Ou consegue fazer e superar todas as dificuldades mesmo sem ter o inglês, ou então o inglês básico que a gente tem no ensino médio? Você que foi um estudante rogacionista desde as primeiras séries do ensino fundamental. Então, isso é um diferencial para sair um profissional crítico, um profissional capacitado, que eu sei que você é. A base rogacionista tem esse diferencial acadêmico e diferencial ético, responsável, que eu percebo que você teve na sua formação. Quando o Álvaro falou em árvore, eu logo pensei no fruto maravilhoso que foi você, além dos outros dois que nós temos lá em casa, são seus irmãos, né? São maravilhosos nesse aspecto aí também. Então tá, a pergunta é essa, sobre o idioma inglês ou espanhol ser indispensável nessa formação. Obrigado. Pergunta muito interessante aí, da plateia, né? Obrigado, pai, pelas mensagens aí no início, viu? Mas eu vou responder a sua pergunta aqui profissionalmente. Você falou. Sim, inglês é indispensável. Não tem para onde correr. Eu diria que até mais indispensável do que a matemática. E perguntaram antes. Quando você está estudando uma tecnologia nova, um conceito novo,
geralmente, a literatura que você vai ter sobre isso daí está em inglês. Se você está estudando uma tecnologia que está surgindo agora, né, que está saindo agora, de ponta, última geração, vai ter só documentação sobre ela em inglês. Se você for esperar sair livros, artigos, fóruns em português, talvez essa tecnologia já vai ter sido defasada. Então, você já vai estar usando uma coisa que já está na parte do declínio da tecnologia. Então, para você estar sempre à frente do tempo, sempre com a melhor documentação, o melhor material disponível, é em inglês. Felizmente ou infelizmente, é o inglês mesmo. O espanhol não precisa. Mas o inglês está em tudo nesse mundo, realmente. Oi, boa noite, eu sou aluno do Edgar. E ele fala sobre você e eu queria saber, como é seu filho favorito? Como é seu filho favorito? É legal, você botou meu pai na saia justa aí. Eu tenho pra mim que isso daí é uma verdade, entendeu? Eu sou o filho favorito indiscutivelmente. Aí ele que se resolva lá com meus irmãos depois. Mas a princípio não tem nenhuma dificuldade não. Edgar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Em determinado momento você falou sobre a importância das relações e tudo mais. O que você acredita para um estudante que está no ensino médio? Quais as competências que ele deve desenvolver agora, nesse momento, que o ajude, por exemplo, a trabalhar numa equipe multidisciplinar? Legal. Muito, muito interessante essa sua pergunta, né? Então, geralmente quando um profissional vai ser avaliado para uma vaga, né? Existem as competências técnicas que ele precisa ter, né? Para saber se ele sabe das tecnologias que estão sendo demandadas naquela empresa. E tem o que os recrutadores chamam de soft skills, né? Que seriam as habilidades, entre aspas, mais leves, né? Que ele tem que ter também. Então, boa comunicação, né? Tem que saber se expressar, tem que saber passar uma mensagem, tem que saber entender o que a outra pessoa quis dizer, tem que saber propor uma solução, né, com base no seu conhecimento que você tem e com o que a pessoa está pedindo. Você tem que saber casar as informações e falar, às vezes dar para o cliente a notícia que o que ele está querendo não é possível. Às vezes seguindo por outro caminho é melhor. Então, comunicação, verbalização, isso é muito importante também. Saber fazer esse tipo de coisa à distância também é importante. Às vezes você está por mensagem, um mal entendido acontece, e aí o que chega lá no final não era o que o cara queria no começo. Então, esse tipo de coisa aí, as pessoas também apreciam bastante. E são habilidades que você consegue desenvolver ao longo da sua vida inteira, né? Eu não digo que você vai nascer sabendo, mas timidez é uma coisa que a gente vai vencendo aos poucos ao longo da vida. E o fato de eu estar aqui também é uma prova disso, que eu era bem tímido no meu ensino médio, no fundamental, mas é uma coisa que a gente vai quebrando naturalmente, né? Você aprende a ficar acostumado com o seu local de trabalho, você aprende a conversar com as pessoas, você aprende a interagir melhor. Então, tudo isso daí agrega bastante no profissional e para o aluno de ensino médio que está aí agora, são coisas que ele pode pensar em ir desenvolvendo, não só para o meu curso, eu diria. Eu acho que qualquer lugar que você está, essas coisas que eu falei aí agregam bastante. Mais alguém? Então, Edgar, o seu pai falou aqui do orgulho, né, que ele tem de te ver hoje como um profissional, e hoje na coordenação com o Aníbal e com a Maria de Jesus, a gente conversava exatamente sobre isso, né? O tanto que esse projeto traz para a gente essa sensação de dever cumprido. Imagine o seu pai, né, enquanto pai, de ver o filho formado, encaminhado, bem encaminhado, e a gente, enquanto escola também, a gente tem essa sensação, né? Então, nós tivemos aqui um médico que passou por aqui, ontem nós tivemos um engenheiro, hoje a gente está aqui com você, e assim, é muito orgulho para o Colégio Rogacionista. Eu não conheço nenhuma escola que faz esse tipo de trabalho, né? E a gente faz esse comentário por aí, e as pessoas acham assim bem bacana. Quando a gente solta no Instagram, né, a divulgação da palestra,
Então, surgem novos alunos querendo dar a sua contribuição, né, pedindo. Então, assim, para a gente também é muito importante, porque a gente valoriza, né, todo o esforço de vocês para chegar até aí. E o bacana é que a gente sabe que a gente contribuiu de alguma forma. Então, esses meninos que estão hoje aqui, né, que estão buscando essa vida profissional, né, de escolher, que é tão difícil essa escolha, a gente sabe que isso é difícil, um dia também eles, se Deus quiser, estarão aqui fazendo esse papel que você fez hoje, né? Então, a gente só tem a agradecer e dizer mais uma vez que você também é orgulho para a gente, né? Eu acho que o filho nunca deixa a casa, você sempre vai ser um filho rogacionista, não só porque o seu pai trabalha aqui, né? Mas porque você fez parte dessa história e tem um dedinho da gente aí um pouquinho por trás, né? Na questão do seu aprendizado, da sua formação acadêmica e hoje do profissional que você é. Tá? Que dia que você vai ver seu pai? Pessoalmente? Acho que esse fim de semana. Ótimo. Então, eu vou entregar para ele uma lembrancinha que a escola está deixando para você, né? Então, estou entregando aqui para a pessoa do Edgar, tá? Em agradecimento pela sua participação com os nossos jovens aqui, que é muito importante. Com certeza, de alguma forma, você contribuiu para esses meninos aqui, tá bom? Então, é porque eu não vejo Edgar, fica nas costas, é ruim demais. Então, nosso, né, em nome aqui da direção da escola, nosso muito obrigada. Depois você me fala o que tinha dentro da sacola, tá, Edgarzinho? Para eu saber se ele pegou alguma coisa, viu? Então, muito pode deixar, Claudinha. Aqui. Obrigada por ter vindo também. Tá? Muito obrigada, Edgarzinho. Fica com Deus, tenha uma boa noite, né? Vai descansar, que eu sei que sua vida é corrida, assim como a de todo profissional que se dedica ao trabalho. Tá? Muito obrigado. Claudinha, obrigado. Só um pouquinho. O Álvaro gosta de falar. Edgar, você gostaria de deixar alguma mensagem final aí para os meninos? Tá. Não, eu só queria agradecer a oportunidade e a confiança que vocês depositarem para poder participar, né? Falar um pouquinho do meu curso, falar um pouquinho da minha vida, trocar experiências. Eu acho que isso agrega bastante, principalmente porque na época que eu estava em dúvida, eu não tive essa oportunidade. Eu tive que ir lá na UNB, juntou eu e meus colegas e tal, a gente descobriu que estava rolando uma tal de semana universitária, e a gente foi lá para tirar essas dúvidas que eu estou tirando de vocês aqui agora. Então eu acho isso muito legal, a iniciativa do Rogar, de vocês, da direção e tudo mais. E fico muito feliz de poder ter participado, e pode contar também com os próximos aí, que o que eu puder ajudar, vou estar sempre por perto. Vou anotar isso. Então é isso, meninos. Muito obrigada. Amanhã nós temos biomedicina, 3 horas da tarde, não é isso? Às 15 horas e direito às 19 horas, tá? Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigada, Edgar. Edgar Pai agora. Valeu, galera. Boa noite.